Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre Maria Montessori. Maria Montessori, ela foi médica e pedagoga. Seu método, ele tem influências até os dias de hoje. Grandes artistas da atualidade estudaram em escolas que ofereciam o método de Maria Montessori. Bom, antes de falar dessa pensadora, como vocês já sabem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos lá! Maria Montessori nasceu no dia 31 de agosto de 1870. Ela era italiana e ela se formou em medicina. Se especializou em doenças mentais e nervosas e trabalhou com crianças que tinham dificuldades intelectuais. Nessa época, Maria Montessori percebeu que essas crianças tinham mais dificuldades pedagógicas do que algum comprometimento que poderia ter o auxílio da medicina. Foi então que ela começou a desenvolver materiais que pudessem ajudar essas crianças. Bom, ela sempre trabalhou muito essa questão do sensorial. Então ela desenvolveu o alfabeto, o número, tudo de maneira sensorial. As crianças tocavam e sentiam ali as letras e os números. Bom, foi aí que começou a despertar o interesse pela educação. Ela trabalhou com essas crianças e notou-se na época que muitas dessas crianças, elas tinham o desenvolvimento melhor do que aquelas crianças que estavam no ensino regular. Futuramente, Maria Montessori adaptou seu método para as crianças que estudavam na escola de ensino regular e depois, com tanto sucesso, ela ficou conhecida no mundo inteiro. O método de Maria Montessori centrava-se na criança. A criança era o centro do desenvolvimento, sendo o professor, o adulto, uma pessoa que ia mediar esse processo. O adulto, a intervenção dele acontecia de maneira sutil, era muito simples mesmo. A ideia de Maria Montessori era deixar que a criança, com a liberdade que ela tinha, se desenvolvesse naturalmente em suas etapas e que o papel do adulto era proporcionar para a criança um ambiente em que ela pudesse ser livre e aprendesse no seu tempo, sem pressão e nada disso. Montessori acreditava que as crianças constroem os adultos e não o contrário. Ela acreditava que todos nascemos com uma capacidade de aprender. Nesse sentido, a criança ela precisa ter liberdade e espaço para se desenvolver, para adquirir, para construir conhecimento. Então, nesse sentido, por que a criança constrói o adulto e não o adulto constrói a criança? Porque Montessori acreditava que se a criança ela passa por todas as fases do desenvolvimento sem medo, com liberdade, vivendo plenamente, ela vai se tornar um adulto melhor, um adulto que vai participar do mundo de uma maneira inteligente e harmônica para toda a sociedade. Por isso que a criança constrói o adulto. O professor, ele não é detentor do conhecimento, ele atua como mediador. E o aluno, ele vai caminhando, conquistando sua independência. Na verdade, ele já vai, desde o seu nascimento, ele já vai sempre se desenvolvendo no sentido de se tornar independente do adulto. E para isso, Maria Montessori chamou de plano de desenvolvimento as etapas que a criança passa durante toda a sua jornada. E é o que nós vamos começar a entender um pouquinho agora. Bom, o método de Maria Montessori, ele compreende várias situações. Primeira coisa, é a sala de aula. Para Maria Montessori, o aluno ele não tem que estar sentado um atrás do outro, enfileirado, cada um escutando o professor. Não, para Maria Montessori, a criança ela tem que ter um espaço onde ela tenha liberdade para se locomover e ela não precisa estar ali com seus pares, com crianças da mesma idade. Na verdade, ela pode se sentar em grupos com crianças mais velhas ou crianças mais novas. Isso vai variar de acordo com a vontade da criança.
E essa questão das fileiras? Não tem fileira? Como que funciona? Bom, como eu mencionei, a sala está dividida em grupos. E aí, os materiais utilizados para a aula, eles vão estar dispostos a uma altura que a criança consiga pegar esse material, o material que mais lhe interessa, para poder estudar. E o tempo de estudo é conforme a vontade da criança. Se ela tem algo para estudar, se ela tem um desafio a superar, ela vai fazê-lo de acordo com o seu tempo, sem a pressão do professor. Mas aí o professor não faz nada? Sim, ele faz. Ele vai mediar tudo isso. Não é simplesmente colocar a criança na sala de aula e ela escolher o que ela quer. Tudo isso é direcionado. O estudo, ele tem um objetivo, porém a maneira de estudar é diferente do convencional que a gente conhece hoje, do ensino tradicional. E essa liberdade que Maria Montessori fala, ela traz para a gente a ideia seguinte, que a criança, por natureza, ela vai se desenvolver. Mas muitas vezes o adulto acaba atrapalhando a criança de se desenvolver. Por exemplo, a criança ela quer subir uma escada. O adulto tem medo que ela caia. E de maneira nenhuma, Maria Montessori é contra a segurança da criança. Mas vejam bem, a criança começa a subir, qual que é o impulso do adulto? Pegar aquela criança e colocar ela lá em cima, sem que a criança faça um esforço. E para Maria Montessori, a criança ela busca essa independência, ela quer fazer sozinha. O adulto acaba interferindo. E qual que é a proposta de Maria Montessori? Que o adulto não interfira, que ele deixe que o desenvolvimento aconteça de maneira natural e que proporcione um ambiente que seja confortável para isso. Bom, vamos falar de algumas características que são essenciais para Maria Montessori. Primeiro, ela não trabalha essa questão da memorização. O aluno, ele aprende fazendo. Ela desenvolveu esse material sensorial para que o aluno possa pegar nesse material, sentir as letras, sentir os números e assim poder aprender. Ela também fala que é muito importante que a sala de aula seja organizada e atrativa, que seja uma sala de aula bonita, que o aluno tenha prazer de estar ali. Ela fala também do respeito do adulto para com a criança. O adulto ele precisa ser respeitado pela criança, mas ele precisa respeitar a criança também. E essa questão de respeito é no sentido de dar liberdade para ele, não prender e não pensar que manda na criança, que ele tem o domínio sobre aquela criança, mas atuar de maneira a mostrar o caminho. E para Maria Montessori, o professor ele tem que atuar o mínimo possível, porque o aluno precisa encontrar esse conhecimento por si só. Bom, a partir do momento que o aluno ele construiu o conhecimento, ele é premiado com isso para Maria Montessori? Não, o próprio prêmio é o aprendizado. Maria Montessori é contra qualquer tipo de premiação para o aluno que conseguiu aprender algo novo ou não, porque ela acredita que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, então o prêmio é a própria aprendizagem. Ela utilizava também de materiais concretos, e esses materiais eles estavam relacionados a atividades de vida prática. Ela relacionava o aprendizado da escola com a vida cotidiana dele, com a vida dele em sua casa. Tanto que hoje o método ele é utilizado tanto em escolas, mas também muitas famílias adotaram esse método em casa. Então, por exemplo, os pais eles constroem o quarto dos filhos e dispõem da cama e dos materiais de acordo com a arquitetura de Montessori. Olha que interessante, ela virou até arquiteta se a gente for pensar aí nesse sentido, que é o quê? Os materiais baixos na altura da criança para que ela possa pegá-los livremente e guardá-los futuramente após o uso. Bom, nós vamos falar agora sobre algumas bases do método de Maria Montessori. Primeiro é a autoeducação, que é o que a gente já vem falando aí no decorrer desse vídeo, que é a capacidade que a criança tem de aprender sozinha. Então é sempre focando na independência da criança, que o professor ele vai só mesmo ajudar, apontar o caminho, auxiliar essa criança que está aí descobrindo o mundo. Porém, sempre focando na independência. É muito importante ter isso em mente, porque o método dela gira em torno disso, da criança ser capaz de resolver seus conflitos tudo sozinha.
Segundo Maria Montessori, a criança deve ser capaz de resolver seus conflitos sem a interferência de um adulto. Mas caso precise do auxílio do professor, desse adulto, ele vai ajudá-lo de maneira mínima, de maneira sutil. O método também se baseia no cosmo. Como assim? Bom, para Maria Montessori, tudo no mundo, no universo, tem uma organização. Então, a geografia, a história, a ciência, tudo isso faz parte do universo. E a criança, ela precisa ter contato com isso, ela precisa conhecer o cosmo para saber que tudo funciona em uma ordem. Assim como o desenvolvimento dela também tem uma ordem. Então, para que ela possa ser grata à natureza, para ser grata ao mundo e para compreender a importância do mundo e seu papel no mundo, ela precisa compreender sobre o cosmo, que é o que ela chama de cosmo com educação. Educação como ciência. O que seria isso? Ou seja, é a capacidade do professor analisar o aluno, observar o aluno e, percebendo aí o desenvolvimento de cada aluno, ele propor atividades que vão ajudar nesse desenvolvimento. Ou seja, que ciência seria essa? É a observação e análise do professor para com o aluno. O ambiente preparado. Seria isso a maneira como o material, as mesas, está disposto. Seria a organização desse ambiente. E também, por exemplo, o banheiro, o local onde a criança vai se alimentar, tudo isso tem que ser de fácil acesso, tem que ser intuitivo. De maneira que a criança não precise levantar a mão e pedir o professor para ir ao banheiro, para ir beber água. Ela tem autonomia para fazer isso, saber quando é o momento de fazer isso. O ambiente, ele tem que proporcionar liberdade para o aluno, autonomia. É o que Maria Montessori sempre fala. Lembrando da organização. Assim como nós falamos que o cosmo tem uma ordem, o ambiente onde o aluno está inserido também precisa ser muito organizado, muito bonito, muito atraente para que esse aluno tenha atendida todas as suas necessidades. O adulto preparado, capacitado, é aquela pessoa que conhece todas as fases do desenvolvimento. Ele precisa entender que a criança precisa ser respeitada. E isso, às vezes, requer uma preparação muito profunda desse adulto. É uma preparação também psicológica, porque ele vai olhar a criança não como um ser que depende dele. Pelo contrário, é um ser que a cada dia mais é independente dele. E isso requer uma maturidade muito grande. Exatamente por isso que a gente fala que é uma preparação profunda e psicológica. Como ele conhece cada fase do desenvolvimento, ele vai conhecer como trabalhar com as crianças e vai também dar a possibilidade dela se tornar cada vez mais independente de maneira livre. É o que a gente vem falando no vídeo todo. Essa liberdade é muito importante. Então, o adulto ele precisa dessa preparação que é fundamental para o desenvolvimento da criança no método de Montessori. Criança equilibrada. O que seria essa criança equilibrada? É aquela criança que está vivendo cada fase do processo de desenvolvimento, que é um processo natural. Ou seja, o adulto ele não impede essa criança de se desenvolver. Ele auxilia ela o mínimo possível, dá possibilidades para que ela a cada dia vá progredindo mais e então ela se torna equilibrada. Equilibrada, concentrada, que consegue respeitar os seus pares, que consegue respeitar o professor e também vê aí o seu direito de ser respeitada. Isso é uma criança equilibrada. E agora vamos falar do plano de desenvolvimento para Maria Montessori. Nós vamos falar de 4 planos de desenvolvimento. O primeiro deles, que é o plano 1, ele vai do 0 aos 6 anos de idade. Bom, o início desse plano ele é marcado por 2 coisas essenciais. Primeiro, a criança ela quer conhecer o mundo exatamente para se sentir parte desse mundo. Eu conheço o mundo para me tornar parte dele, para saber como viver nele. E depois é marcado também pela vontade da criança de ser independente fisicamente dos pais, dos professores,
ou seja, ela não quer mais ser carregada no colo. Então a gente observa, é muito interessante isso, que desde o nascimento da criança, ela caminha realmente para essa independência. Para isso, a criança começa a observar o mundo. E Maria Montessori, ela chamou isso de mente absorvente. Então ela começa a absorver imagens, linguagens, regras, ela começa a analisar tudo. Ela absorve tudo aquilo que é mostrado para ela. A cada informação, a criança vai se transformando. Maria Montessori observou que a criança parte do nada, que é aí o nascimento, e ela vai construindo tudo. Então, quando ela chega aí nos 6 anos, nesses 6 anos de vida, ela passou por uma transformação gigantesca e construiu competências incríveis. Nessa fase, as crianças têm vontade de fazer muitas coisas. E Montessori fala que os adultos não devem fazer as coisas para as crianças. Eles não devem interromper as crianças e, independente do tempo que a criança vai estar gastando para fazer uma atividade, ela precisa se centrar e realizar a atividade. Ela chama essa fase também de período sensível. A criança é sensível à linguagem, à imagem, aos sons. Ela é sensível a tudo e, por isso, ela precisa experimentar o mundo e o adulto precisa permitir que ela faça isso. Maria Montessori ainda afirma que, nessa fase, as mãos das crianças é um instrumento de inteligência. O segundo plano de desenvolvimento, ele vai dos 6 aos 12 anos, mais ou menos. Nessa fase, Maria Montessori fala que a imaginação é muito fértil e que a imaginação seria aí as mãos inteligentes das crianças. E por isso tem que dar, igualmente nas outras fases, toda a liberdade para a criança utilizar da imaginação. Nessa fase de 6 a 12 anos, é comum surgir alguns problemas e alguns conflitos com relação à moral, ao que é ético, ao que não é. E Maria Montessori sugere ao professor que não resolva esses conflitos. Igualmente, ele não tem que resolver, mas ele tem que trazer perguntas, contar histórias, fatos, que as crianças vão poder analisar e pensar qual é a melhor maneira de agir, qual é a melhor maneira de atuar. Claro que o professor não vai dar a resposta, ele não vai dizer você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, porque isso seria uma maneira de cortar o desenvolvimento da independência. Mas através de análise, o aluno também vai construindo aí conceitos morais. E é muito importante permitir esse convívio em grupo, porque através das interações, o aluno vai poder notar se perante aquele grupo uma ação dele está correta, está incorreta, por quê? Qual é a melhor maneira de administrar isso? O terceiro plano de desenvolvimento vai de 12 aos 18 anos. Nessa etapa, Maria Montessori fala que é muito importante a interação. O adolescente ele precisa entender um pouco da comunidade a qual ele faz parte. Ele precisa estar em um espaço mais amplo, não só ali na escola, mas conviver em outros lugares também. E Maria Montessori ressalta a importância do trabalho. Ela fala que nessa etapa é muito importante que o adolescente tenha um trabalho e que esse trabalho, se possível, seja remunerado. Porque se for remunerado, ele começa a sentir uma importância social, uma independência social, na verdade. Bom, mas esse trabalho, o objetivo dele é pedagógico. A finalidade dele também é educacional. É para que esse adolescente aprenda sobre responsabilidade, sobre como trabalhar, tudo isso ele vai estar aprendendo. Se não for possível um trabalho remunerado, pode ser um trabalho voluntário, mas ela destaca a importância do trabalho nessa fase. O quarto plano de desenvolvimento, ele vai da idade aí de 18 até 24 anos, mais ou menos. Nessa fase, o adulto ele quer compreender seu caminho, ele quer, vamos dizer, encontrar seu lugar no mundo, sua importância para o mundo. Bom, e ele precisa fazer isso sem ceder às pressões e às tentações advindas do poder. O adulto que consegue fazer isso, ele consegue criar um mundo poderoso, rico, e conseguindo tudo isso, ele realmente passou pelas fases do desenvolvimento de uma maneira exitosa. E esse foi o nosso tema de hoje, Maria Montessori, essa pensadora maravilhosa. Bom, e para vocês que querem mais informações sobre ela,
Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o nosso material complementar. Não deixe de acessar o nosso blog e ativar o sininho de notificação. Até breve!